Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, é absolutamente inaceitável essa forma de escolha de ministros do Supremo Tribunal Federal. E também, não só do Supremo Tribunal Federal, mas e também do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, do TCU, do Tribunal de Contas da União, bem como dos conselheiros dos tribunais de contas dos estados e aqui do Distrito Federal. Essas indicações políticas não são o que melhor atendem o interesse público. Como é que pode, por exemplo, os ministros do TCU, do Tribunal de Contas da União, serem indicados pelos governantes de plantão, pelo presidente da República? Eles vão julgar as contas de quem? Do próprio governante? Isso não é coisa de país sério. Como é que pode alguém indicar quem vai julgá-lo? Então, isso não me parece o melhor sistema que atende o interesse dos brasileiros de bem desse país. Os ministros do Supremo são uma indicação do presidente da República e são sabatinados e referendados pelo Senado Federal. Ou seja, muitas vezes ficam devendo favores ao presidente e também a um grupo de senadores. Então, isso não é o que melhor atende o interesse público, o interesse do cidadão de bem desse país. Não é esse o melhor sistema. Ah, mas tem gente de bem que consegue ser independente. Muito bem, mas não é esse o melhor sistema. Não é isso que melhor preserva o interesse do cidadão brasileiro. Eu protocolei nessa casa a proposta de emenda à Constituição 52 de 2015, que introduz concurso público de provas e títulos para a indicação de ministros de tribunais superiores. E também que estabelece o fim da vitaliciedade, estabelecendo mandato de 5 anos. Acabar essa coisa que é para a vida inteira. Acabar essa coisa de se tornar aquilo uma profissão. Aquilo tem que ser um serviço temporário à sociedade de 5 anos. A pessoa vai, presta um serviço à sociedade brasileira de 5 anos, depois abre espaço para outro. Aquilo não pode ser uma profissão. Então é preciso modificar esse tipo de escolha. E essa casa também tem que desengavetar os processos de impeachment que estão que estão parados, envolvendo ministros do Supremo Tribunal Federal. É importante que isso seja analisado, que se dê seguimento a isso. É importante que seja desengavetado isso. Nós precisamos mudar essa forma de escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal e também dos demais tribunais superiores. Não é uma indicação política que melhor atende o interesse da sociedade. Isso faz com que a pessoa fique sempre tendo que dever alguma coisa, vira uma coisa de relação pessoal. Não. Ali tem que ter independência para julgar, independente de qualquer pressão política, de qualquer afinidade político-partidária. Alguns falam assim, mas a Suprema Corte norte-americana funciona assim, só que a Suprema Corte norte-americana não é um tribunal penal. Não é como o Supremo Tribunal Federal, que julga parlamentares, por exemplo, que julga senadores, e que são muitas vezes colocados ali, muitas vezes não, sempre colocados ali com a indicação do presidente e com o referendo do Senado. Então não é isso que melhor atende o interesse público e não dá para aceitar essa forma de indicações políticas para ministros de tribunais superiores no Brasil. Um ministro de um tribunal superior, ele tem que ter isenção total para fazer um julgamento. Pensar apenas se aquilo é justo ou não. E não pensar se aquilo pode afetar Beltrano, afetar Cicrano, afetar o amigo de Beltrano. Então nós precisamos modificar esse modelo, e eu apresentei aqui nessa casa a PEC 52 de 2015, que modifica esse modelo e que para que nós possamos ter tribunais superiores com membros
realmente isentos de qualquer influência político-partidária e também sem vitaliciedade, não ficando para sempre não, tendo um mandato de 5 anos para entender que aquilo é apenas um serviço temporário à sociedade brasileira. Muito obrigado, senhor presidente.